Olá, boa noite. Belém, no Pará, cidade de várias belezas, conhecida pelo açaí, mas que enfrenta um sistema de transporte coletivo ruim e péssimo. Fique com a gente, o Próxima Parada Repórter está no ar. Belém é uma das mais belas cidades do Brasil. O local é palco de belezas naturais, culturais e gastronômicas, mas infelizmente entra no seleto grupo de cidades que tem um sistema de transporte coletivo ruim. Evidentemente, após a crise sanitária do Covid em 2020, o Brasil inteiro foi afetado pela doença e o transporte coletivo foi um dos principais meios afetados. A demanda caiu e, consequentemente, a receita das empresas também. Algumas se recuperaram, outras não. E em Belém, a maioria das companhias não se recuperou, o que culminou na falência de várias empresas, na venda de veículos e na extinção de linhas. Quem, no final das contas, foi o mais afetado? Com certeza, o povo, que ficou sem ônibus e sem linha. Uma das principais reclamações é em relação ao corte de ônibus em várias linhas. Alguns itinerários tinham até 15, 20 carros e agora não chegam nem a 7. A falta de horários e de integrações prejudica e muito os usuários. Qual seria o resultado de tudo isso? Lotação nos ônibus, principalmente na hora do rush, no horário de pico. Minha gente, não tá fácil. A redução na frota tem sido prejudicial, principalmente para a população, que trabalha dia e noite, aliada à falta de horários e à disponibilidade de veículos, cada vez mais capengas. É notável que a frota de Belém envelheceu e as empresas não se atentaram em renovar. Veículos esses que muitas vezes rodam em estado ruim de conservação e manutenção, sejam eles com peças caindo ou até mesmo bem sujos. A empresa Belém Rio, do Grupo Guanabara, é acusada como uma das piores do sistema. Diretamente baratas são vistas nos ônibus. O teto então nem se fala. Em dias de chuva, sobram goteiras. Além, claro, da precariedade, como o mau funcionamento do elevador, portas caindo e diversos outros perrengues. Se o carro quebra, meu filho, nem se fala, aí é uma luta. Tem que esperar o próximo, que demora mais uma eternidade. Você fica lá no ponto, espera o ônibus, ele demora. Quando ele chega, ele quebra. Não tá fácil, né? E não é só nos ônibus que a situação é ruim, não. Muito pelo contrário. Nos terminais e nos pontos, a situação é pior ainda. Tem lugar que nem teto tem. Goteira, então, tem de sobra. São precários, sujos, sem manutenção e com goteiras. Reclamações é o que mais tem. Todas essas combinações de fatores se juntam à tarifa, que hoje tem o valor de R$ 4,00. A população em si nem reclama do preço. Se fosse oferecido ônibus melhores, que nem ar-condicionado tem, numa região tão quente e abafada como Belém. O sucateamento da frota é evidente, mas infelizmente é algo que não vem de hoje. Desde os anos 80, a população sofre com ônibus ruins e velhos, que não agregam em nada e apenas prejudica o dia a dia do trabalhador. O sistema que naquela época já era ruim, imagina hoje, que é pior ainda. Outro grande problema que poderia solucionar esse atual marasmo que a cidade vive no transporte seria uma nova licitação, que está parada no Ministério Público, numa disputa com a Prefeitura de Belém. No fim das contas, o que poderia ser feito para que tudo isso mudasse? Gente, é o simples. Se cada um fizer a sua parte, dá sim para melhorar esse sistema. Mas infelizmente falta vontade e bom senso.
principalmente das autoridades competentes. A primeira iniciativa deveria partir do poder público. Um subsídio para trazer um aporte financeiro às empresas ajudaria e muito a venda em troca, a renovação da frota e a melhoria do serviço. Uma licitação mais justa, clara e eficiente também seria um outro ponto muito bom. E também a readequação e requalificação das linhas, com mais horários, mais opções, mais integrações e o melhor, mais ônibus nas ruas. O poder público precisa agir, até porque nenhum empresário vai investir num sistema de transporte em que nem a prefeitura se importa. Para ele, deixa a vida me levar, porque se para a prefeitura não importa, quem dirá para mim? E o principal, a tarifa, que precisa ser deixada no valor mais baixo possível. E os empresários, donos de ônibus, também precisam agir. Ora, pelo menos renovar a frota é o mínimo que se espera. E também manter o cuidado e limpeza da frota, que é outra coisa mínima também. Não custa nada você fazer uma manutenção periódica, uma limpeza e manter um cuidado com o coletivo. São vidas que estão em jogo. Se um pneu se solta e o veículo perde o controle, vidas vão ser ceifadas. É necessário que isso ocorra urgentemente. As empresas precisam oferecer o básico para receber algo em troca. Adianta nada a prefeitura começar a melhorar o sistema e as empresas permanecerem com os braços cruzados, fingindo que nada está acontecendo. E por fim, temos o povo, que deve estar cada vez mais ativo e presente no sistema de transporte coletivo, cobrando soluções e pedindo melhorias. Se a população não reclamar, a prefeitura vai achar que está tudo ok, beleza. E as empresas vão seguir achando que tudo também está às mil maravilhas, sendo que não é assim que a coisa anda. O povo tem que chamar a imprensa, chamar as autoridades, pessoas influentes que podem ajudar a resolver o problema. Se as próprias pessoas que usam o transporte todos os dias não se preocuparem, quem que vai ligar? Ninguém, né? Até porque o prefeito e o dono do ônibus vão continuar andando de veículo particular. E você, trabalhador, se não botar a boca no trombone, vai seguir viajando com um ônibus cheio de goteira e cheio de barata. O povo tem voz, e quando todo mundo se une, não tem pra ninguém. Todo mundo deve reclamar. A conta é simples, basta pensar. É necessário que mudanças precisam ocorrer. E isso não é um caso só de Belém, não. Eu estou usando Belém aqui hoje porque me passaram informações. Mas, por exemplo, outras cidades também acontece isso. E o povo precisa agir, precisa se manifestar, cobrando melhores condições no transporte coletivo. Existem vários municípios da região Nordeste que a gente vê que o transporte é ruim. E é ruim mesmo. Me desculpe, mas tem cidades em que o transporte parou no tempo há 15, 20 anos atrás. Se o povo for lá e reclamar, as coisas podem começar a andar. O mínimo melhora. Pelo menos o mínimo. E se o povo continuar reclamando cada vez mais coisas vão vir. Sem o povo, nada vai acontecer. A prefeitura, como eu disse, se ninguém se manifestar, para ela, tá ok. Ela não vai ligar. E as empresas de ônibus, a mesma coisa. Se o povo não liga, e se a prefeitura também não liga, quem dirá o dono do ônibus, que só quer encher o bolso de dinheiro, porque ele sabe que sempre vai ter alguém usando o coletivo dele, independente se ele for ruim ou bom. Ou seja, se você é usuário e quer um transporte melhor, tem que cobrar. Se você não cobrar, não vai ajudar nada. Esperamos que o transporte coletivo de Belém se resolva, os impasses se resolvam e a qualidade melhore. Complicado, né? A primeira ou a segunda maior capital da região norte nessa situação. Não só Belém, outras cidades da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul precisam, receber uma sacudida para melhorar
a qualidade do serviço. Assim nós terminamos a edição de hoje do Próxima Parada Repórter. Você confere amanhã aqui no canal o Próxima Parada Documento. Finalizamos a edição com imagens de Belém. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe. E aqui você já sabe, a notícia tem crítica. Boa noite e até a próxima.